Pronto, meus irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo. Vai ser um bom tempo sobre as razões, os motivos pelos quais a igreja é arrebatada antes da tribulação. Nossa escatologia é pré-tribulacionista e pré-milenista, e é distintivo batista regular, é o 22º distintivo. Isso quer dizer que nos distingue de outros ou acreditarmos no pré-tribulacionismo e pré-milenismo. E no nosso meio não pode haver outras ideias. Eu falo no meio batista regular, entre os pastores e ovelhas, porque isso nos distingue. Vou pedir ao irmão Almir para habilitar a edição e dar uma abertura mais nos slides, se Um puder aí. F5. F5, primeiro habilitar a edição. Acho que não está habilitada, não. Habilitar a edição. Meu já E, está aqui, de vocês não? hein? Ainda não. Ele apareceu, mas apareceram os outros também, ficou pequeno, né? Se puder ampliar. Eu acho que para mim está assim, não sei se para os outros. Para mim também. Tá modo Eu vou fechar. edição. Eu vou fechar, então, e vou abrir de novo. Aí habilita a edição. Fala, senhores. Tudo bem? Olá, Ô, pastor pastor Ulisses. Boa Ulisses. noite. Opa. Oh, Desculpa aí o bem-vindo. atraso aí. Pastor Dilson Tava ali também. numa ocorrência ali que Tá certo. uma irmã ligou desesperada que o sobrinho tinha sido sequestrado. Aí eu logo falei, ó, é bandido, desliga o celular. Mas É, a pessoa não desligou. Aí eu fui lá, aí você tenta acalmar a pessoa, tenta fazer a pessoa desligar o celular, e aí a gente estava tentando ligar para o marido, né? Mas ele estava trabalhando, não atendia também o celular. Depois, meia hora que ele foi atender o celular, aí que a esposa ficou tranquila e desligou o celular dos bandidos. graças a Deus, né? É, graças a Deus. Aí ele chegou bem, voltou para casa. Mas chegou em Então, tempo, tive... o pastor Dilson e o senhor chegaram em tempo. Vocês podem interagir bem hoje, viu, pastor Boa Dilson? noite. Fique à vontade. Boa noite, pastor. Pena que o Boa Márcio noite. não, né? O Márcio está por aí? Tá, não. Ele não chegou ainda não. Pode E ser. aí, como está agora? Depois ele assiste Ótimo. Muito o... bom, irmão. Pode seguir, irmão. Almir, tá certinho agora. Pode seguir para terceiro slide aí, porque nós já apresentamos para os irmãos, claro que superficialmente, a corrente pós-tribulacionista na última aula. E, claro, não na última aula, na aula anterior, porque o irmão Márcio, ele... Não, pode voltar. Aí é o MID. É a segunda mesmo. Pode botar o anterior. Viu? Ah, isso. Então, eu cortei, tirei o pós, porque a gente já abordou, já deu noções. Eu quero dizer a vocês que eu vou trazer uma página de slide mesmo, porque a gente dá noções dessas três correntes. Depois a gente vai para a corrente nossa, e aí a gente vai trazer algumas razões porque cremos assim. Então, o midi-tribulacionismo é a segunda corrente. Ele acredita, essa teoria diz que a igreja não enfrentará a grande tribulação. Entendam os irmãos, por isso que eu faço a divisão, por grande tribulação são os 3 anos e meio finais, ou os 42 meses. Aí você tem os 3 anos e meio finais do reinado do anticristo. Então, essa corrente diz, a igreja conhece o anticristo, a igreja está durante o pacto de paz do anticristo com Israel, a igreja passa pela tribulação, mas não passa pela grande tribulação. Passa pelos 42 meses, mas não passa pelos outros 42 meses. A igreja vê a abertura dos 7 selos apocalípticos, de Apocalipse 6 a 8, e aí eu quero só dizer, houve os toques das 7 trombetas, Apocalipse 8 a 11, mas na sétima trombeta, 11 e 15, que eles confundem com a trombeta de Deus, e também com a última trombeta, Cristo arrebatará a igreja. Só que só nessa colocação aqui nós já conseguimos identificar problemas. Por quê? Porque, meus irmãos, o período tribulacional, o primeiro período em Apocalipse, porque o Apocalipse se concentra na 70ª semana de Daniel. Tem que fazer esse link. E a gente sabe que os aliancistas não fazem, mas a gente faz.
a 70ª semana de Daniel, lá do 9:27, está linkada com Apocalipse, capítulo 6 até o 19. Só que é assim que a gente enxerga o primeiro período, quando se fala em capítulos. A gente enxerga assim, 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse estão dentro do primeiro período. Cavalo branco, a ascensão do anticristo. Cavalo vermelho, a guerra. Cavalo preto, a fome. Cavalo amarelo, a morte, com o inferno seguindo. Quando você chega para o 5º selo, no capítulo 6, ele apresenta as almas debaixo do altar. E aí a gente entende que essas almas debaixo do altar são mártires. Só que esses mártires, na minha visão, é minha concepção, irmãos podem discordar, perguntar. Eu creio que esses mártires do capítulo 5, que estão clamando, até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam na terra? E aí os que habitam na terra são na tribulação, né? Estão pedindo vingança dentro do contexto da ira de Deus, porque a ira de Deus é o dia do Senhor, e o dia do Senhor abarca. A gente tem que identificar isso aí. Dia do Senhor, 7 anos de tribulação, dia do Senhor, são 3 estágios do dia do Senhor. 7 anos de tribulação, primeiro estágio. Capítulo 20 de Apocalipse, de 7 a 10, o final do milênio, a batalha Gog e Magog, julgamento de Satanás e seus anjos, segunda parte do dia do Senhor. E capítulo 20, de 11 a 15, juízo final, terceira parte do dia do Senhor, que abarca a ira maior, que é a ira do lago de fogo. Então, o dia do Senhor abarca esses períodos. Então, eu acredito que aquelas almas debaixo do altar, elas abarcam também mártires do período do Antigo Testamento, que elas estão clamando por vingança, elas estão juntas. Porque Jesus Cristo, ele faz em Mateus 23, ele faz uma declaração bem interessante, citando a Bíblia hebraica, que tem 22 livros, e ele cita do Bereshit, que é o Gênesis, até Crônicas. Então, de Gênesis a Crônica, ele diz que o sangue que foi derramado desde o de Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias. Então, do sangue de Abel ao sangue de Zacarias, a gente tem sangue clamando. E ali, aí a gente tem a igreja é a era da graça, é a igreja agora, depois a igreja sai, aí eles vão clamar porque também tem gente morrendo durante a primeira parte da tribulação e tem gente morrendo na segunda, que vai morrer na segunda parte, vai morrer, porque eles estão clamando, até quando, ó santo e dominador, não vingas e julgas o nosso sangue? Os que habitam sobre a terra, e Deus que lá em Romanos Paulo fala, né? Que ele disse que é para ficar calmo, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei. Então, o dia da ira do Cordeiro, o dia da ira de Deus virá. Então, ele diz, vocês fiquem aí aguardando até se completar o número dos que vão morrer como vocês. E aí, esse número vai para o capítulo 7, os mártires de 9 a 17, os mártires da tribulação gentil, de todas as tribos, línguas e nações, multidão inumerável. E vai também para o capítulo 20, quando tem capítulo 19, Batalha do Armagedon, quando no verso 1, 2 e 3 fala também que Deus julgou, Deus vingou o sangue, vingou em Babilônia, né? Vingou o sangue do sangue derramado. Então, esse é o 5º selo, ele não tá na terra, ele está no céu, é uma solicitação de justiça. Mas os 4 cavaleiros estão, aí você tem o 5º selo. No 6º selo, quando vocês olham o 6º selo, é a ira de Deus e do Cordeiro, e as pessoas pedindo aos montes, cai sobre nós e tal, e nos livra, nos esconde da ira do Cordeiro. Então, isso aí diz que o céu vai se enrolar e tudo, isso já se projeta para depois do milênio. Mas a gente tem 2 selos, que dá 6. São 21 juízos. Depois do 6º selo, aí a gente vem com o capítulo 7, que é um parêntese aberto para trazer a grande tribulação, com os 144.000, de 1 a 8,
e os mártires de 9 a 17. É um interlúdio, o primeiro interlúdio do Apocalipse. Aí, quando a gente vai para o capítulo de número 8, aí entram 4 trombetas. Aí sim, então a gente faz, como é que a gente faz, irmão Almeida, a contagem? A gente diz que na primeira parte da tribulação tem 11 juízos. Na segunda parte da tribulação tem 10 juízos. Então, como é que você pega e marca de caneta na sua Bíblia o final dos primeiros 42 meses no capítulo em Apocalipse? Capítulo 6 e capítulo 8. Quando você vai para capítulo 8, versículo 13, ali no capítulo 8, versículo 13, aquele anjo que voa pelo meio do céu, a águia que voa pelo meio do céu, e diz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das 3 trombetas que vão ser tocadas. A quinta, a sexta e a sétima. Então, quando vem a quinta, a sexta e a sétima, já é o primeiro ai, é a quinta, dos gafanhotos demônios. O segundo ai é a guerra mundial que vai ter, de 200 milhões de soldados, matando cerca de 2 bilhões de habitantes na Terra, matando a terça parte da Terra. E aí a gente tem depois a sétima trombeta que abarca as 7 taças da ira. Então são 3 trombetas ais, a quinta, a sexta e a sétima. E na sétima trombeta, 7 taças da ira. Então 3 com 7, 10. Então, do capítulo 9 até o capítulo 16 de Apocalipse, nós temos aí o período chamado de grande tribulação. Então, nessa conta do midi-tribulacionismo, colocar as 7 trombetas na primeira fase erra. Colocar a sétima trombeta como a última trombeta erra, porque a primeira parte termina na 4ª trombeta, não termina na 7ª trombeta. Então, aí, um outro dado importante: confundir a 7ª trombeta com a última trombeta e com a trombeta de Deus. É isso que eles fazem. Então, eles confundem a 7ª trombeta com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é a última trombeta, se você olhar, e aí você vai ver 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, no caso da trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 16, a última trombeta, 1 Coríntios 15, 51, 52, 53. Então, a última trombeta, ela não segue uma sequência. Então, a última trombeta é a trombeta de Deus. Mas a trombeta de Apocalipse, ela não tem nada a ver com a última trombeta. Primeiro, e a argumentação contundente, é que a última trombeta de Coríntios, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, foi no ano 57. Quando João escreveu Apocalipse, foi no ano 96. Como é que Paulo iria colocar a última trombeta pensando em Apocalipse se ele escreveu primeiro? Em muitos anos, né? Mas cerca de 40 anos antes Paulo escreveu. Então, não tem lógica dizer que Paulo estava em mente a 7ª trombeta do Apocalipse, que nada tem a ver. Claro que no toque da 7ª trombeta diz: os reinos do mundo voltaram a ser do Senhor e do seu Cristo. É uma trombeta que ela não tem um conteúdo, porque ali está retratando o todo, porque é o terceiro ai. E outro dado importante é que a trombeta de Deus e a última trombeta, o toque é rápido. O toque da trombeta de Coríntios é no abrir e fechar de olhos, a palavra átomo, no piscar de olhos. Enquanto em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, fala nos dias do toque da 7ª trombeta. Então, a 7ª trombeta de Apocalipse, ela dura dias. A última trombeta de Coríntios e a trombeta de 1 Tessalonicenses dura questão de segundos. Então, nada tem a ver aquela trombeta com essa. Então, o midi-tribulacionismo já tropeça. Aí, irmão Almir, queria até que Márcio estivesse aqui, é uma pena, né? Mas eu vou abordar de novo a questão das 2 testemunhas. Por quê? É porque o pastor Evaldo está querendo trazer de volta? Não, é porque faz parte da crença midi-tribulacionista. Eles creem que as 2 testemunhas são a igreja, claro, diferente do pós, mas eles são mais coerentes, porque eles dizem que é a igreja e eles trabalham o arrebatamento das 2 testemunhas como o arrebatamento da igreja, os escritores, aquele arrebatamento das 2 testemunhas como o arrebatamento da igreja. E diz lá, né, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus
entrou neles e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor. E ouviu-se uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, a coisa que a gente... Eles estão certos só no demarcar. Eu queria demarcar com vocês. Irmãos, a interpretação histórico-gramatical, literal, não só para as profecias, mas é a interpretação natural do texto bíblico, tem que ser seguida. Tem que ser seguida. Então, o que é que a gente tem que fazer? Você tem que identificar quando é que essas testemunhas, que essas duas testemunhas vão dar seu testemunho. É na fase final ou é na fase inicial? Isso precisa ser visto. Por quê? Dias são literais. Em Apocalipse, a palavra dias é literal, irmãos. Então, você vai ter 1.260 dias para elas e 1.260 dias para a fuga da mulher, no capítulo 12. 1.260 dias é no calendário lunar, na conta das 70 semanas de Daniel, um número redondo. São o quê? 1.260 dias, você tem 360, um ano, 720, 2 anos, mais 1.080, 3 anos, mais 180, 1.260 dias. Então, 3 anos e meio. Tem que ser assim. Por isso que a gente ainda vai bater na tecla da iminência da vinda de Cristo aqui. Porque se Jesus virá a qualquer momento, não tem cabimento, não tem razão de ser arrebatamento no meio da tribulação, na pré-ira e no final da tribulação. Porque o povo vai saber. Jesus disse, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. E ninguém sabe é por causa do arrebatamento pré-tribulacional. O Filho do Homem virá a hora que não imaginais, é porque eles nem imaginam e não tem como calcular. O arrebatamento da igreja desencadeia a iminência para essas falas de Jesus estar às portas, de a vinda de Cristo estar próxima, e próprio Paulo dizer que ele vai para o arrebatamento. Se fosse diferente, ele não diria, nós seremos arrebatados. E ele se inclui no arrebatamento. Então, a gente tem que saber fazer o cálculo. Então, não adianta alguém dizer que 3 dias e meio aqui, eu botei em vermelho, 3 dias e meio que os cadáveres daquelas duas testemunhas vão ficar expostos na praça de Jerusalém, que 3 dias e meio são 3 anos e meio. Meu irmão, isso é malabarismo, isso é cambalhota exegética. Não, 3 dias e meio são 3 dias e meio, porque no mesmo texto do capítulo 11, no início fala que as duas testemunhas vão pregar, no verso 3, durante 1.260 dias. Elas pregam durante 1.260 dias e elas morrem no final dos 1.260 dias. Elas ficam 3 dias e meio os cadáveres dela ficam sobre a terra. Isso é importante porque isso determina o tempo e não pode jogar as duas testemunhas para cá. Sabe por quê? Porque é assim, 1.260 dias, tribulação. 1.260 dias, grande tribulação. Acabou. Terminou os 1.260 dias da grande tribulação, Armagedon. Jesus vem. Então, Jesus não pode vir 2 dias depois. Entendeu? Então, quando as duas testemunhas terminam o seu testemunho, as duas testemunhas concluem o seu testemunho, tem 3 dias e meio na frente. Pode ser lá no final? De jeito nenhum. Não pode. Agora, pode ser no meio? Pode, porque os 3 dias e meio vão entrar nos 1.260 dias da grande tribulação, entende? Nos 1.260 dias, ela entra aqui. Quando as duas testemunhas terminam o seu testemunho, elas não encontram Cristo, elas encontram o anticristo, que é a besta que sobe do abismo, versículo 7, que faz guerra a ela e mata. E aí, irmãos, outra coisa que foi colocada aqui, e eu gostei do pastor Ulisses, e parecia um argumento forte dizer que não se pode fazer guerra a 2 pessoas. Isso é um absurdo sem tamanho. Não existe guerra para 2 pessoas. Elias enfrentou, como disse o pastor Ulisses, 50. Moisés enfrentou o exército de Faraó, Moisés e Arão. E agora eu lembrei hoje, irmão Almir, e pastor Dilson e irmã Cristina, que estou vendo aqui. Eu me lembrei hoje
que a batalha do Armagedon, da boca da besta, da boca do falso profeta, da boca do dragão, sai 3 espíritos para os reis da terra, o exército da besta. Batalhar contra quem? Uma pessoa. Só contra Jesus. Isso é guerra. E lá, se você abrir Isaías 63, ele vai dizer claramente que nessa guerra ele está só. Não tem mais ninguém com ele, não. E é essa batalha aqui do Armagedon. Isaías 63, o profeta vai dizer aqui o seguinte, ele vai dizer, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestidos tintos, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Aí ele responde, eu que falo com justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar, que é o lagar dos povos ímpios. Aí ele diz, eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, por isso as vestes deles são salpicadas de sangue, no capítulo 19 de Apocalipse. E manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança, é o dia da ira, está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ele enfrenta, ele faz guerra sozinho. Então, esse argumento, desmorona. Mais ainda, então, essas 2 testemunhas, elas só podem pregar no primeiro momento, sabe por quê? Porque o anticristo fez um pacto de paz com Israel. O irmão Daniel me mandou um vídeo que eu achei interessante, irmão Daniel, não tinha pensado nisso. Um judeu falando e ele dizendo que o templo de Jerusalém vai ser construído lado a lado com o Domo da Rocha, com a mesquita de Omar. Ou seja, a gente que pensa que a mesquita de Omar precisa ser destruída para o templo ser construído, não, porque Herodes o Grande aplanou o Monte Moriá. Então, ainda é o lugar santo onde Isaac sacrificou, onde Abraão sacrificou Isaac. Então, vai ser do lado. Só que ele diz que as 2 testemunhas vão pregar no final. Mas não é. Porque com o pacto de paz, as 2 testemunhas têm liberdade para poder fazer. Quando ele vem, de onde? Roma. Ele vem de Roma, porque os primeiros 3 anos e meio dele é em Roma, e ele vem para guerrear contra as 2 testemunhas em Jerusalém. E aí eu quero destacar mais uma coisa sobre isso. Depois eu vou abrir para os irmãos, mas eu vou destacar mais algumas coisas sobre isso. Não é honesta a colocação, não é de Márcio só, é de vários escritores. Não é honesta a colocação que grande cidade tem que ser Babilônia. Portanto, a grande cidade ali tem que ser, no Apocalipse, é verdade que várias vezes Babilônia é chamada de grande cidade. Mas, meus irmãos, a gente não pode pegar um termo que é idêntico ao outro e dizer, porque é idêntico no livro, tem que ser. Contextos são diferentes. Contextos são diferentes. Mas, mesmo assim, irmãos, se você abrir sua Bíblia e ir para Apocalipse 17, e lá no verso 18 você lê, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isso aqui não é o Império Romano. Claro que a gente tem aqui a queda de Babilônia no aspecto jurídico, mas isso aqui é uma cidade. Não é algo utópico, não, de jurisdição. Sabe por que eu digo? Porque aqui ele está decifrando. Porque o Apocalipse é assim, quando tem símbolos e metáforas, tem explicação. Se não tiver aqui, tem outro livro, mas tem. Então, quando diz, a mulher que viste é a grande cidade, ele está identificando. Agora, quando ele fala no versículo de número 9, aqui é sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a mulher está sentada. Não tem como, aqui é Roma. Monte Aventino, Monte Palatino, Monte Célio, Monte Esquilino, Monte Viminal, Monte Quirinal.
Esses, os montes, Capitólio, que é o sétimo, esses montes são os montes onde é a cidade. Então, veja como é perigoso migrar daqui, porque eu quero empurrar a goela abaixo a minha interpretação, aí eu quero migrar daqui para cá. Só que quando eu migro daqui para cá, eu me complico, porque eu digo, não, aqui não é Jerusalém, aqui é Babilônia. Você vai ter que dizer que é Roma. E se você disser que é Roma, que foi identificada aqui, você tem uma cidade de que hoje cerca de 3 milhões e 500 mil habitantes são os habitantes de Roma. Jerusalém, 1 milhão, mais ou menos, de habitantes. E você pegar a igreja toda e botar para morrer lá? E aí você tem o quê? A praça da grande cidade. Ainda tem isso, tem esse dado. Ah, mas aqui é assim, porque é grande cidade. Não. Quer ver uma coisa? Só para os irmãos verem como cai por terra. Abra aí Apocalipse 21 e dê uma olhada em Apocalipse 21. E veja o versículo de número 9. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me o quê? Mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu. Grande cidade. E aqui não é nem a Jerusalém antiga. Então, por que eu vou ver grande cidade do Apocalipse? É Babilônia. Aqui é Babilônia? Aqui já é a Nova Jerusalém. A grande cidade, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Aí, quando você vai para Apocalipse 11, você lê no verso 2 o seguinte: tem uma expressão lá em 21, não sei se vocês atentaram, além de grande cidade, ali também é dito a Santa Jerusalém, a cidade santa. Só que a gente tem 2 cidades santas no Apocalipse. Então, quando você vem para 11:2, tem: deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Jesus falou sobre isso. Que cidade santa é essa? Lá em Apocalipse 21 fala de uma cidade santa. Porque lá em Apocalipse 21 tem cidade santa, aqui tem que ser a mesma cidade? Não, essa cidade santa aqui é a velha Jerusalém, que por 42 meses vai ser pisada pelo anticristo, que vai subir de Jerusalém, de Roma, e vem matar as 2 testemunhas. E aí, irmãos, a gente vem para cá. Capítulo 11, versículo de número 8. Jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Meu irmão, aqui está geograficamente, não tem como. Quando diz onde o seu Senhor foi crucificado, ponto. Agora, onde é que Babilônia é chamada de Sodoma? Agora eu posso mostrar onde é que Jerusalém é chamada de Sodoma. Abra aí Ezequiel 16. Dá uma olhada, depois os irmãos vão ler devagar. Abra aí Ezequiel, capítulo 16. E olha o versículo 1, como é que diz. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém e as suas abominações. Jerusalém aqui está na época do reino dividido. Jerusalém é a capital de Judá e Samaria é a capital de Israel. Samaria é a cidade maior e Jerusalém é a cidade menor. Agora vocês vão para o versículo 46, dá uma olhada no verso 46. E tua irmã maior é Samaria. Estou falando de Jerusalém. Tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. A tua irmã menor, que tu, que habita a tua mão direita, é quem? Sodoma. Chamando Jerusalém de Sodoma. Sodoma e suas filhas. Vê o 48. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, está falando Samaria, ela e suas filhas, como fizeste a tu e teus filhos. Eis que esta foi maldade de Sodoma,
sua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Ele e seus filhos, mas nunca esforçou na mão do pobre, do necessitado. Chamando de Babilônia, Jerusalém, de Sodoma. E aí, quando você abre Romanos, Isaías 1:10, 9:10, eu não vou usar, mas abra a citação de Isaías 1, 9, 10, abra Romanos 9 e veja aí no versículo 29, né? E como antes disse Isaías, citando Isaías 1, 9, 10, se o Senhor dos Exércitos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Está claro aqui como água, que espiritualmente ela é chamada de Sodoma. E Egito por quê? Porque o contexto ali traz Moisés com as pragas. Moisés com as pragas e Elias. E aí, irmãos, vem outro problema. Olha como um abismo chama outro abismo. Eu quero espiritualizar as duas porque eu quero dizer que é a igreja. Sabe o que é que eu faço? Eu vou para um ponto pacífico. Qual é o ponto pacífico? Acho que 99,9% dos teólogos estudiosos veem Zacarias 4 como Josué e Zorobabel. Josué e Zorobabel. Quando você abre aqui Ageu, que está no contexto, aí você abre Ageu e você lê no verso 1, os dois príncipes. No ano segundo do rei Dario, ao 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, está falando dos dois príncipes, um na área religiosa, o sumo sacerdote. Aí, quando você abre Zacarias, tem 8 visões. Aí, quando você vai para a visão de número 3, irmãos, está tratando aqui, agora eu quero chamar a atenção de vocês. 2 testemunhas construindo o quê? O segundo templo, irmão amigo. 2 testemunhas construindo o segundo templo. Lá na frente, 2 testemunhas construindo o terceiro templo. É batata. As 2 testemunhas, Josué e Zorobabel. Quando você lê o contexto todo, aí você tem aqui, no capítulo 3, ele falando com Josué, e aí ele diz no verso 9, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. 7 olhos. Aí interessante, aí você vem para o 9 do capítulo 4. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabando, para que saiba que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois que se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor, que discorrem sobre a terra, ou que percorrem a terra. E aqui a gente vê as 7 lâmpadas, dentro desse contexto, no verso 2, e me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. Você vai lá para o Apocalipse. E aí, assim, a gente não pode pegar as 7 igrejas e 7 castiçais, aí eu pego 2 castiçais e desmembro. Mas você tem 7 olhos lá. Você tem 7 olhos lá. Você abre Apocalipse, você tem os 7 espíritos, que está aqui, Abrir Apocalipse e você dá uma olhada na saudação, você já mata a charada. Então, quando você vem aqui, Apocalipse 1, você tem uma saudação tríplice, o Pai, o Espírito e o Filho. Ele diz aqui no verso 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, aqui é o Pai. 2, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, o Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, que é o Filho. Agora, quando você olha aqui dos 7 espíritos, aí você vai para o capítulo 4, e você vai ver no capítulo 4, lá no versículo de número 5, aí você tem, e do trono saíram relâmpagos, e trovões, e vozes,
e diante do trono ardiam o quê? 7 lâmpadas de fogo, 7 lâmpadas, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Já identificou o que são os 7 Espíritos. E quando vem aqui para o versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, ou as 4 criaturas viventes, e entre os anciãos, que é a igreja, né, os 24 anciãos, o cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e o quê? 7 olhos. 7 pontas e 7 olhos que identifica que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como é que a gente entende essa simbologia? Vai para o livro o capítulo do milênio, e aí você vai para o capítulo do milênio, em Isaías capítulo 11. Quando você chega em Isaías capítulo 11, você tem no verso de número 1 e 2, então o reino do Messias é pacífico e próspero. Aí ele diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, quer dizer, o filho de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, 1, o Espírito do Senhor, 2, o Espírito de sabedoria, 3, de inteligência, 4, de conhecimento, de conselho, 5, de fortaleza, 6, o Espírito de conhecimento, 7, de temor do Senhor. 7 Espíritos, está identificando o Espírito Santo. Então, é assim que a gente vai entendendo os símbolos. E aí, quando a gente chega em Zacarias 4, irmãos, a gente nota que eles estão construindo o templo, mas são coisas humildes mesmo. O dia das coisas pequenas. Porque ele vai fazer a casa, e Deus lá em Ageu vai dizer que a glória do segundo templo vai ser maior do que da primeira, incentivando a Ageu, incentivando a Zacarias, incentivando a Josué, incentivando a Zorobabel, mas é para dizer, porque o templo que Josué e Zorobabel construíram, porque em Esdras e Neemias construíram os muros e a cidade, Josué e Zorobabel construíram o templo. E quando Josué, o príncipe, e Zorobabel fizeram a construção do templo, o templo ficou simples. Foi Herodes o Grande que deu uma recalchutada, mas foi simples aquele templo. Então, por conta disso, ele diz, porque Salomão usou força, Salomão usou poder, aí ele vai dizer, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É o meu espírito que vai fazer esse templo. E fala da pedra angular, mas fala também da pedra de remate, a última pedra para a construção. E aí, quando vai lá para o último versículo, que está lá casadinho com Apocalipse 11, aí vai dizer o quê, meus irmãos? No verso 14, vai dizer... Zacarias, capítulo 4, versículo 14, e aí a gente chega lá, em Zacarias 4, verso 14, diz assim, vou pegar aqui, Zacarias 4, 14, ele vai dizer, então ele disse, esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. 2 ungidos, irmão, a palavra ungido é Cristo. São os 2 Messias, por isso que a comunidade Qurã esperava os 2 Messias, mas esses Cristos aí são Cristos, são os Cristos precursores. Claro que aqui os 2 Cristos são Josué e Zorobabel, 2 príncipes. Um do lado de Davi, Zorobabel, príncipe da descendência de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, que as roupas foram... Satanás não teve vez no capítulo 3, não trabalhou Josué no capítulo 3, trabalhou Zorobabel, mas isso quer dizer que são 2 indivíduos, sim, que esses 2 indivíduos vão fazer a construção do templo, isso é história. Então, pegar isso aqui, espiritualizar e despessoalizar, não é honesto. Não é honesto. Agora, quando a gente olha para isso aqui, tem um templo. Tem um templo que está sendo construído, tudo direitinho. Aí agora, quando vem os 2 Cristos, esses 2 Cristos futuros, porque aqui vai trazer esse dado, abra aí Apocalipse capítulo 11, vai trazer esse dado, que é mas mesmo assim, eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que vai dizer no verso 4, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Mesma coisa, só que aqui é uma diferença. O que a gente usa para Zorobabel e Josué é dizer, teve 2 Cristos lá, teve 2 ungidos lá, teve 2 oliveiras lá, vai ter 2 aqui. Agora, essas 2, Elias e Moisés, porque eles vão participar dessa construção do templo, mas são os Cristos que vão
anteceder ou ser precursores da chegada do Cristo. Mas dentro da tribulação ainda vai haver falsos cristos que vão aparecer, falsos messias vão aparecer. Mas aqui você tem duas oliveiras, dois castiçais, e pelas características delas, pelos milagres que fazem, impossível, irmãos, a gente pegar. Então, de acordo com o mídia tribulacionismo, seria eles dizem, vai arrebatar no meio. A igreja sendo arrebatada no meio, e usa as duas testemunhas, mas é o que eu já falei aqui com vocês. Impossível, porque as duas morrem. E na lógica do arrebatamento, uma teria que morrer se fosse, e a outra teria que ser transformada. Porque no arrebatamento não vai ter morte sem os vivos serem transformados. Morto ressuscitado sem os vivos. Morto sendo revestido da incorruptibilidade e vivo sendo revestido da imortalidade. Então, não casa. E a palavra harpazo não aparece lá. A palavra lá é ascensão. A palavra utilizada lá é a mesma que foi usada para subicar, subicar. Então, ela sobe, é como ascensão, porque os inimigos vão ver. E na hora do arrebatamento, não vamos ter inimigos vendo. Na hora do arrebatamento, pelo menos eu acredito no arrebatamento secreto. Eu creio que é no abrir e fechar de olhos, que é no piscar de olhos, que é um rapto rápido. É um rapto rápido. Então, é um harpazo, pegar com violência e tirar daqui. Então, não tem esse negócio de Jesus foi assunto ao céu. Jesus não foi arrebatado. Jesus foi assunto ao céu. E só 500 irmãos viram. Não teve incrédulo vendo. Então, essa ideia é dos revisados, é dos aliancistas e é dos progressivos, mas eu sou dispensacionalista revisado, mas não aceito um arrebatamento que todo mundo veja. Das testemunhas, sim, todo mundo vai ver, mas o arrebatamento nosso vai ser no abrir e fechar de olhos. Não é só a ressurreição, não. Todo mundo ressuscita e some, desaparece e vai estar lá com Cristo. Então, esses elementos, e como disse o irmão Mi, irmão Elias, 2 cadáveres, 2 profetas, 2 pessoas, e são eles que vão ser responsáveis pela pregação do evangelho do reino. Se a igreja toda foi tirada da terra antes, é isso que eles não querem admitir, é isso que a turma aliancista não quer admitir, mas não tem, eles estão no apuros, porque eles dizem que a igreja é arrebatada, se for pré-milenista, se a igreja for arrebatada, como é que Jesus vai encontrar aqui ovelhas e pequeninos irmãos? Agora, nós temos como justificar, e categoricamente, as 2 testemunhas serão enviadas por Deus, e elas virão, provavelmente Moisés e Elias, e elas pregarão vestidas de saco, porque é a vestimenta do profeta, 3 anos e meio, e depois elas vão ser mortas, e vão ficar 3 dias e meio. Eu acredito que essa ideia de 3 dias e meio, porque é rabínica. A ideia de 3 dias e meio é porque eles só sepultavam depois de 3 dias, para constatar se morreu mesmo, né? Mas nesse caso, não era só isso. Nesse caso, é por isso que eu tenho dificuldade de achar que Jesus ressuscitou na quarta-feira, porque é dito que ele ressuscitou ao terceiro dia. Se é ao terceiro dia, é sexta, sábado e domingo. Se não, quarta vai ser quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O adventista pega assim, quarta, sexta, sábado, quarta, quinta, sexta, sábado, dá 4 dias. Então não foi 72 horas, é a leitura inclusiva. Então, o arrebatamento, a morte de Cristo foi na sexta-feira. Ele morreu nas 3 horas da sexta-feira, teve o sábado todo e depois as primeiras horas do domingo. Ponto. Porque Jonas lá em 12:40 diz, rapaz, 12:40, a linguagem dos judeus é essa, a linguagem inclusiva. Para o judeu, se você ressuscitou uma hora do primeiro dia da semana, é o dia todo, porque é a linguagem inclusiva. Então, essa conversa fiada, eu não vou nessa, não. Então, é isso. Paro por aqui, se tiver alguém para perguntar alguma coisa. Bom, Elias. Se Márcio tivesse aí, tinha pergunta. O Almir tem pergunta, hein? Não, eu ia dizer que eu acho que eu vou ter que assistir essa aula umas 10 vezes, né, pastor? Esse pedaço eu vou ter que ouvir bem, porque realmente é muita coisa aí que. Ó, primo, pergunta aí enquanto eu ponho as minhas ideias em ordem, então, já que você já tem a sua. Igual você também, o pastor Evaldo colocou
aí muita informação, né? Nesses primeiros minutos aí. Mas enquanto estava sendo feito aí as colocações do pastor Evaldo, vinha na minha mente como que esses caras conseguem interpretar dessa maneira. Não consigo entender um texto tão claro. No caso do mídia aí, né? Ele diz lá que eles creem que as duas testemunhas é a igreja. E quem mais? Não, mais ninguém? Porque no caso o Márcio ainda ele colocou duas, né? Ele colocou a igreja e colocou as nações, né? Os povos, né? Eles aqui, no caso do mídia, só a igreja, não somos, são duas. Então, E no caso, irmão, se disser que a igreja são os dois candelabros, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a igreja são 7 candelabros. Não, pois é, não tem como você dizer a igreja são dois. Aí o malabarismo vai, ó, um abismo vai chamando o outro, vai chamar os abismos gramaticais, abismos culturais. Os abismos vão chamando, porque vai ser duas, mas como não é 7, eu vou pegar as duas igrejas que não foram repreendidas, que não receberam repreensão, Esmirna e Filadélfia, e vou encaixar. Isso é invenção, irmão. Isso não é. Mas quem espiritualiza textos proféticos cai nisso, não é, Márcio? Eu tive olhando hoje outros escritores, é como o irmão Elias falou, são muitos que defendem essa tese. Então, Márcio, ele foi fazer o quê? Ele foi pesquisar em cima desses escritores para trazer o sim. argumento dele. Mas o argumento é frouxo, o argumento não para de pé. Como dizer que os 144 mil é a igreja, e é 12 mil de Ô, cada tribo de Judá, Não, então, pastor Evaldo, só e desculpe interromper. a Hein, mulher pastor também, Evaldo? sim, Pastor Evaldo, é que a pergunta do Almir foi quem a UMID está dizendo que são as duas testemunhas. As duas isso. testemunhas, no caso deles, são as duas igrejas, certo? Que não foram repreendidas, certo? eu acho que essa visão é de Márcio. Eu não acho que é. E a do MID, então? Porque a pergunta do É, Almir foi em cima do Eu MID. não vi, eu não vi. O que eu vi, irmão pastor Ulisses, o que eu vi é que eles dizem que é a igreja, que é a totalidade da igreja e tal. Tem uns que dizem que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, tem uns que dizem que é a lei e a graça, mas corporizar ou institucionalizar é problemático, porque quando diz a praça, e outra coisa, a cidade tem praças. Jerusalém não tem uma praça só, é a praça mais importante. Então, aquela praça mais importante de Jerusalém, para colocar as duas testemunhas para o mundo todo ver. E aí vem, irmão Elias, a questão das redes sociais, antigamente dizia que era televisão, então está tudo casando, meu irmão, está tudo casando para a literalidade do texto. Então, a gente não pode, em nome de uma interpretação, de uma teoria que a gente não quer abandonar, muitas vezes por orgulho, a gente não quer dar o braço a torcer, e a gente acaba jogando invencionices, que o melhor é a gente ficar com o que João colocou. O que é simbólico é simbólico, o que é metáfora, e ali sim, duas oliveiras é metáfora, dois castiçais é metáfora, mas quando isso se identifica, o eco, é alusão, não é uma citação direta, mas o eco ecoa onde? Em Zacarias 4. Em Zacarias 4, quando a gente vai para a interpretação lógica do texto, são duas pessoas? São duas pessoas. Eu, particularmente, não creio que em Apocalipse 11 é Josué e Zorobabel. Eu penso que o que Deus está querendo dizer é, para o segundo templo, ele levantou Josué e Zorobabel. Para o primeiro templo, levantou Salomão. Para o segundo, Josué e Zorobabel. Para o terceiro, Elias e Moisés. E pelo menos Elias é ponto forte, porque Jesus falou que Elias virá. Então, e os escribas também, os judeus acreditam nisso. Os judeus acreditam. Então, o judeu, que é o povo beneficiado, crê nisso. Você não vê judeu alegorizando isso. Ele acredita que são pessoas. Então, não tem cabimento, né? Mas, então, Ulisses, então só complementando, né, aqui a questão que eles falam aí, então, que é a igreja, mas na sequência do texto eu não entendo, porque como que conseguem é, compreender dessa maneira um texto, sendo que era tão claro, né? Então, eu, às vezes fico imaginando que eu realmente ou eu não entendo nada, ou esses caras entendem demais, porque é incrível, né?
como podem realmente entender uma interpretação das testemunhas como sendo igreja ou qualquer uma outra entidade, né? Ao não ser duas pessoas, realmente, não consigo entender. Ok, primeiro pastor Ulisses, depois Bem, pastor Lorival, depois irmão Daniel. Se eu não estou enganado, a ordem é essa, né? Então, pastor. Eu só quero complementar que, olha, eu fico muito fascinado com os estudos do pastor Evaldo, porque sempre, como eu digo, né, confirma aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses 40 anos. Amém por isso. Obrigado. Pastor Lorival, pastor Lorival. Eu também faço das palavras do pastor Ulisses as minhas, porque quando a gente está aprendendo algo que você consegue colocar já sobre as bases que você já tem, isso é maravilhoso, né? Mas eu fico aborrecido às vezes com ah, com os ensinos do Márcio, né? A marciologia, que acaba truncando o que nós já aprendemos. Sei lá, por isso que às vezes eu fico um pouco, será que eu participo da aula ou não? Pelo pastor Evaldo vale a pena, né? Eu que queria só comentar é que quando no começo, né, da apresentação, falando dos selos dos selos, né, onde um terço da população da Terra vai ser dizimada, destruída. Isso dá um número de 2 bilhões, né, que o pastor mencionou esse número. Então, eu fico olhando todo esse movimento hoje que acontece com esses desastres, né? E as pessoas já ficam falando, nossa, princípio de dores e tal. No fim, você vai ver é, algumas centenas de mortos, né? Milhares, talvez, 1.000, 10.000 mortos. Mas isso não chega nem perto do que realmente vai ser a tribulação. Parece que o pessoal está querendo trazer a tribulação para esses eventos que nós temos presenciado ultimamente, como se já fosse, né? Ah, os eventos apocalípticos. Então, realmente, eu olho isso assim, como notícias, fatos, né? Como acontecimentos naturais e tal, mas não como acontecimentos, como eventos apocalípticos. É só isso que eu queria acrescentar nos comentários. Acrescentando, irmão, assim, às vezes essas argumentações que vêm e que Márcio traz, serve também para a gente refletir, né? Para a gente poder pensar e poder também contra-argumentar para ver se nossa visão é uma visão consistente mesmo. Isso é para testar a consistência da interpretação. Então, quando vem no escatom, é algo assim interessante. Às vezes, levanto a voz para às vezes Não, assim, eu concordo, e Maria, pastor. É até bíblico, né? É até bíblico que diz assim, importa que até entre vós haja, né? Os isso, contradizentes e tal. Nós temos que ser firmes na nossa posição. é. Isso é um E teste aí, para nós. e Mas o aí que me incomoda é ele ocupar 40, 50, 60 minutos do tempo do escatão, assim, né? Que eu acho aí que a o gente está irmão perdendo a Elias e irmão média, Almir. né? Agora, irmão Então, Lorival, uma coisa que eu lembrei agora que eu quero colocar para os irmãos é o seguinte: olha como a Bíblia é maravilhosa. Elias pensava que estava só quando esteve por aqui. E Deus chegou para ele e disse: eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas na morte de Elias e Moisés, 7.000 morrem. Dá o terremoto, 7.000 morrem. E o que é que acontece? Deus começa a trabalhar na morte deles a conversão de judeus. Porque no final diz que eles deram glória, os demais que não foram mortos com o terremoto, deram glória a Deus, e aquilo ali faz com que aqueles judeus étnicos se convertam, pastor Ulisses. E o que é que projeta? Capítulo 12, aparece a mulher. Então, assim que eles dão glória a Deus, que eles glorificam a Deus, que eles se arrependem, aí vem a mulher do capítulo 12.
Então, olha como a coisa vai se encaixando direitinho, de uma forma literal, honesta e coerente. É bem interessante. Então, só uma pequena colocação, pastor Lorival, a respeito do que o pastor falou. Para nós também, eu sei que para o primo ele deve estar pensando a mesma coisa que eu. É complicado também a gente ceder toda aquela minutagem toda para que ele pudesse colocar a posição dele. Nós ficamos incomodados, mas não há muito o que fazer, concorda, pastor Evaldo? Nós chegamos em um ponto que ele ia apresentar a posição dele e até em respeito a ele, pelo tempo que ele está conosco. Então a gente tem que, entre aspas, aguentar também. E de uma certa maneira serve para que a gente possa se solidificar, ver os outros argumentos contrários e a gente, quando alguém postar alguma coisa, falar assim, opa, peraí, já ouvi isso, já sei como responder para ele, né, ou para essa pessoa. Então eu sei que para o primo e para nós, incomodou um É, pouco, mas a gente é, não tinha saída, viu, pastor Lorival? Eu é, acho. justamente, inclusive, esse tempo que o pastor Evaldo usou agora falando sobre o MIDI, né, também ocupou um tempo e que para nós também ajudou a justamente você dizer, não, isso daí não serve, Sim, né? sim. Não serve. Por quê? Porque são informações, são fatos que não batem com as escrituras. Então, não só o Márcio, mas o pastor Evaldo também trouxe a posição mídia, usando um tempo, de que realmente não bate. Então, é a mesma coisa quando o Márcio E aí faz a as gente, colocações. O que ele Almir, diz não bate. e aí, irmão, e a gente, irmão Elias e os irmãos, e aí é bom porque a gente faz o contraponto, porque aquele argumento Sim, sim. da guerra Isso, mesmo, eu achei um isso. argumento forte quando eu olhei a guerra, né? Achei forte. Em princípio, parece que sim, que não tem guerra contra duas pessoas. Mas depois a gente vai analisando, e tem tradução que ainda coloca peleja, né? Mas depois fala que vai ter guerra aos santos também. No capítulo 13 vai falar que a besta vai guerrear contra os santos. Então, em princípio, parece. Então, a gente tem que também. Agora, irmão Elias, eu ouvi, eu sei que foi o momento do irmão apresentar, expor seu argumento, mas eu pensei hoje o dia todo, eu digo, eu não posso deixar de trazer uma contra-argumentação maior. Sabe por quê? Porque a gente tem o escatom que está indo para muita gente. E o pessoal olha, e o que o pessoal que tem assistido o escatom, majoritariamente é pré-tribulacionista. E tem elogiado, e tem se inscrito, o pessoal já me falou, É. eu não vejo a hora de quarta-feira chegar e o irmão lá colocar que eu quero assistir. Então, se vier assim uma predominância de um tipo de ensino que a gente está vendo que não se sustenta, a gente tem que fazer o contra-argumento. Então, eu digo aos irmãos que tantas vezes ocorrer, eu faço o contra-argumento. Tá certo. Não, tá ótimo. Bom, pela ordem que eu tenho, irmão Daniel, depois irmão Klaus e depois irmã Cristina. Então, irmão Daniel. Ô, pastor Evaldo, por gentileza, quando o pastor ensinou sobre a última trombeta, não é a sétima trombeta, é a última trombeta. Lá tem a referência de Isaías 25:8, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor o disse. A minha pergunta é, eu sempre coloquei esse texto lá em Apocalipse, capítulo 21, né? E não haverá mais. Aí como que fica essa trombeta lá em Apocalipse? Ou eu posso separar desse trecho da última trombeta do Apocalipse 21? O Apocalipse 21 já é o estado eterno. Esse capítulo 25, o senhor está certo, se encaixa direitinho com o estado eterno. Agora, essa trombeta lá de Apocalipse 7 é porque são 21 juízos conjugados.
Então, essa sétima trombeta, ela não é somente, porque parece ali a gente vê, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Não a sétima trombeta. Eu me Ah, refiro à última trombeta. sim. Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, Sim. ele vai falar num abrir e fechar de olhos ao tocar da trombeta. E aí ele vai falar que naquele momento, deixa eu pegar aqui, desculpa. Fala dos mortos, né? Que os mortos, todos seremos transformados Isso, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes do toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos Seremos transformados, arrebatados. né? É a questão, irmão, da morte, a primeira ressurreição, ela não é um evento, assim como a segunda vinda de Cristo, ela não é um evento único, não é. Ela tem dois momentos, arrebatamento, isso. antes da tribulação Perfeito. e a vinda, a manifestação de Cristo, o apocalipse de Cristo. Agora, a ressurreição, ela se divide em duas partes, primeira e segunda ressurreição, e a primeira ressurreição, ela está acoplada a três eventos. Na hora do arrebatamento da igreja, diz os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é a primeira ressurreição, mas não é a totalidade da primeira ressurreição. A primeira ressurreição ali é a ressurreição dos que morreram em Cristo, é da igreja, de Atos 2, dos 120 lá de 1, 14, 15 a Atos 2, até chegar alguém que está morrendo agora. Aí o pastor Ulisses vai fazer o funeral agora, e ele é o último. Aí o arrebatamento acontece, então esse último aqui é a primeira ressurreição, primeira parte. Segunda parte, no meio dos 7 anos, as duas testemunhas, elas vão ressuscitar. Terceira parte, capítulo 20, de 4 a 6 de Apocalipse, terceira parte da primeira ressurreição, é os crentes do Velho Testamento e os crentes da tribulação. Capítulo 20, de 4 a 6, fala dos crentes da tribulação. Mas, mais Daniel 12, de 1 e 2, fala dos judeus. E Isaías 19, 26 fala dos judeus também. O 26, 19 fala dos judeus também. Então, isso aqui é a primeira ressurreição. Agora, capítulo 20, de 11 a 15, é a segunda ressurreição, que é o juízo final. Então, a gente está assim, então, diante dessas Aí é questões separado. todas, é que entra aí esse texto expandido. Entendeu? Ok. Muito obrigado. Realmente, eu vou ter que assistir umas 10 vezes essa aula, porque tutano, rapaz, isso é tutano. Eu achava que eu entendi. Isso é nada. Irmão Klaus. Só quero fazer um comentário. Eu torço para que o Márcio não perca o ânimo, continue fazendo as pesquisas dele, continue trazendo aquelas questões que ele traz para o pastor Evaldo. Se alguém para dar trabalho para o pastor Evaldo, é o Márcio, porque a gente não dá muito trabalho, não. As nossas perguntas são tudo fraquinhas. Boas são as perguntas do Márcio. Então, eu espero que o Márcio não perca o ânimo, continue fazendo as pesquisas que ele faz e pressione aqui o pastor Evaldo, que é pressionado que o pastor Evaldo dá mais resultado. Obrigado. Agora eu vou precisar da ajuda do pastor Lorival, pastor Dilson e do pastor Ulisses. É isso aí. Irmã Cristina. Então, boa noite. Eu estou com o versículo caindo da cabeça ainda, que nem a irmã Elisa. Está caindo da cabeça os versículos, não encaixa nenhum, os neurônios estão brigando aqui, o tico-teco não conectou nada. Tem que assistir umas 10 vezes mesmo. Olha, se o pastor Evaldo, se a minha pergunta for lá para frente, não tiver nada a ver, pode cortar até agora e não responder. Mas não é que me incomoda, eu fico assim, com essa mulher de Apocalipse, do capítulo 12. Por que ela está aqui se Cristo já nasceu? Eu não entendo isso aqui. Eu falo, mas como que ela vai dar luz ao varão? O varão já deu a luz, ele já está lá desde o tempo, e eu não entendo isso. Se for lá para frente, eu espero quando chegar a aula, tá bom? Irmã, é interessantíssima pergunta, porque Apocalipse, essa mulher é Israel, sem sombra de dúvidas. Por esse filho varão, aí sim, agora eu vou trazer uma coisa. Esse filho varão, ele é Jesus Cristo, mas ele pode, aí sim,
ele pode ser uma coletividade, ele pode ser a igreja. O corpo de Cristo, ele é cabeça, não é ele? Tanto é ele, irmãos, porque diz que o filho varão vai reger com vara de ferro. E se você pegar capítulo 2 de Apocalipse, igreja de Tiatira, capítulo 2, 26 e 27, diz: ao que vencer, concederei que reja as nações com vara de ferro. Está projetando para a igreja. Se perguntar, Israel gerou a igreja? Sim, não. Israel gerou a igreja. Não, porque assim, a igreja nasce no berço do judaísmo. Está entendendo? Então, assim, porque tem a palavra, e ali tem um arrebatamento. Tem a palavra rapaz lá. E é interessante que alguém pega ali para dizer que isso aí tem a ver com a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo não é rapaz. E outra coisa, ficou muito complicado, porque ali só fala do nascimento e o arrebatamento, não é? No versículo 5 não fala de morte, sepultamento, ressurreição, que é o evangelho. Não tem ressurreição, não tem morte, não tem sepultamento. Então, John Nelson Darby, ele faz uma análise de 12:5, porque estamos chegando no milênio. Então, a igreja é a igreja que vai reger Israel. Quem é que vai reger Israel? É a igreja. Os 12 apóstolos são a igreja, e eles vão governar. Apocalipse, o Mateus 19, 27 e 28, Pedro pergunta: nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Aí Jesus diz: vós que na regeneração, o Filho do Homem, se assentar no trono de sua glória, vos assentarei sobre 12 tronos para reger as 12 tribos de Israel. Então, os apóstolos regem as 12 tribos de Israel e a igreja rege o mundo. A igreja, assim como Jesus é rei e sacerdote, é interessante, irmãos, que os de Qumran, nas duas testemunhas, esperam 2 Messias, mas a gente funde os 2 Messias em um só. Quando a gente diz assim, Josué é um tipo de Jesus, né? Porque Josué é Yeshua, é Jesus. Então, Josué, ele representa o sumo sacerdócio. E Zorobabel, o reinado. Jesus vai aparecer como sacerdote e rei. Mas também a igreja vai aparecer como sacerdote e rei. Nós vamos ser feitos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, eu não estou batendo martelo não, irmã Elias, irmão Almir, mas há uma probabilidade muito grande desse filho varão, de todo o capítulo 12 de Apocalipse, ele ser projetado para o futuro. Até o diabo levando a terça parte dos anjos do céu, não é aquela queda lá atrás, não. É uma queda cá na frente. Uma batalha mesmo entre Miguel e os seus anjos, com Satanás e seus anjos, e ele cai, trazendo consigo a terça parte das estrelas do céu para atacar. Então, a ideia de que a igreja é tirada antes de Israel, ela pode aparecer aí na concepção de que essa mulher, ela gera o filho varão, que é Cristo. Ninguém está dizendo que ele não é Cristo, entendeu? Mas também abre a possibilidade desse filho varão também ser a igreja, que é Cristo, porque a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Então, a igreja é Cristo. Quando Cristo falou com Paulo, ele disse: por que me persegues? E eu disse: como é que eu te persigo? Né? Eu vou inventar aí, né? Aí ele dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, perseguir a igreja é perseguir Jesus. Quem recebe a voz, recebe a mim. Então, quando você lê aqui, eu vou ler o texto de Apocalipse. Então, Apocalipse 2, 26 e 27, quando diz aqui Apocalipse 2, 26 e 27, o texto diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aí você vai para o capítulo 19, que é ele descendo com a igreja. E no capítulo 19, lá no capítulo 19, já aí na descida dele, diz o versículo 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com a vara de ferro. Veja a identidade entre Cristo e a igreja. Porque ali falando para a igreja de Tiatira, ele fala para a igreja. Não é só a igreja de Tiatira. Paulo diz: vocês vão julgar o mundo. Então, nós estaremos como reino e sacerdócio. Então, a ideia de que Cristo, de que o filho varão, e aí a ideia do arrebatamento, porque quando a igreja for arrebatada, é Cristo que está sendo arrebatado, ou não?
A igreja não é o corpo de Cristo? Nós não somos membros uns dos outros e do corpo de Cristo? É o filho varão sendo arrebatado para depois de 7 anos ele vir reger com vara de ferro. Então, não há assim, não estou inventando, não. Há essa possibilidade de ser assim. Mas também respeito se alguém dizer, não, pastor, Jesus, pronto. Mas eu não vejo a ascensão, não. Porque diz que foi arrebatado para o trono de Deus, ou para diante de Deus, e parece que é o arrebatamento da igreja. Lá. Poderia ser um sentido transcendental, pastor? Poderia ser um sentido transcendental? Eu não ouvi direito, seu irmão Elias, porque o áudio não ficou bem para mim, mas seu irmão Elias quer dizer o que é que o pastor Lorival perguntou. Ele está falando se poderia ser no sentido transcendental. Sim, poderia ser. Esse capítulo 12, irmãos, ele é maravilhoso. O pastor Ulisses já deu o Apocalipse, e assim, eu estou agora no capítulo 11 ainda. Eu estou mandando para vocês, eu vou mandando para o grupo, o estudo do Apocalipse. Vou chegar no 12, o 12 é excepcional, excepcional. E ali não tem como aquela mulher, alguém dizer, a mulher é a igreja. Eu estou dizendo assim, que o filho varão arrebatado pode ser a igreja, mas a mulher não é a igreja, a mulher é Israel, que está lá dentro da tribulação. Não tem nada a ver com essa questão, puxando nessa linha. Tá, mas então não estou muito errada, não, de ficar meia pensando ali, falando, olha, tem alguma coisa a mais aqui, tem alguma coisa mais escondidinha aqui que eu não descobri ainda. Então tá bom. Obrigada pela explicação. Não, realmente, nossa, não tenho palavras. O Hélio Cunhadão levantou a mão, depois o pastor Ulisses, e eu vi. Quem eu vi de novo? O pastor Lorival, não sei se levantou a mão e abaixou, não tenho dúvidas Você agora. viu a Cristina? Não, a Cristina já foi, então agora o Hélio. Era o pastor Lorival também que tinha levantado a mão. Era só aquele detalhe que eu queria colocar. Transcendental. Tranquilo, tranquilo. Então, vai lá, Hélio. Ok, só queria colocar alguma coisa com respeito às duas testemunhas, que na verdade para mim não tenho dúvida, nunca tive problema com isso desde quando comecei a estudar, aprender, né, sobre Apocalipse, de que são duas pessoas realmente, dois homens, né, como diz aqui capítulo 11. Então, e ali para mim também é Moisés e Elias, mas alguns pensavam, pastor Evaldo, que poderia ser Elias e Enoque por não terem morrido, ambos, né? Só que, aí eu fiquei pensando com respeito de Moisés. Não há problema, a meu ver, Moisés morrer 2 vezes. Porque tivemos na Bíblia vários casos, pessoas que morreram, ressuscitaram e morreram novamente. Caso de Lázaro, o filho da viúva, vários outros casos, né? Que pessoas morreu, ressuscitou e morreu de novo. A filha de Jairo, etc. Então, não vejo problema. Agora, eu não sei realmente porque o que esses caras, né, que pensam diferentemente de nós, quer colocar outras pessoas, outras coisas, na verdade, ali no lugar dessas duas pessoas. Porque são pessoas ali realmente. Então, para mim, as duas testemunhas ali é Moisés e Elias mesmo. Eu não tenho problema em saber discordo, né, as outras correntes teológicas aí. Hélio, é ótima a percepção. Eu vi até o irmão Daniel me mandou um vídeo muito bom de um rabino, mas eu discordo de duas coisas. Primeiro, o irmão Daniel, é que ele diz que as duas testemunhas irão pregar, o ministério dela é no final. Eu não vejo, eu já expliquei para vocês. E a outra, ele disse, está lá em Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma vez. Meus irmãos, mas tem as exceções. Existem pessoas que morrem 2 vezes e nascem 2. Lázaro e os que o irmão Hélio colocou. Tem pessoas que morrem uma vez ou nasce uma vez e morre 2. E tem pessoas que morrem 2 e nasce uma. E tem pessoas que nasce uma e não morre nenhuma. Enoque e Elias, por exemplo, parece que Elias vem, mas dizer que Enoque tem que morrer porque tem uma ordem de Hebreus 9, 27, é não parar para pensar no arrebatamento.
E na hora do arrebatamento, quem não vai provar a morte? Vai ter que voltar em outro tempo para poder morrer? Né? Aí já vem outro argumento aí que não tem lógica nenhuma. Então, isso são exceções. A regra natural é está ordenada ao homem que morra uma única vez. É regra natural. E segue-se depois do juízo. Mas tem as exceções do tempo de Jesus, de Eliseu, de Elias, e tem essa exceção do arrebatamento que virá. Então, eu acho um argumento muito fraco, porque é só isso para Enoque. Josué e Zorobabel é mais forte, né, do que Enoque. Agora, Elias e Moisés é fortíssimo, né? É fortíssimo. Mas a gente aqui também, irmãos, a gente não pode dogmatizar. O que a gente vai dogmatizar aqui é dizer, são duas pessoas. Isso a gente não Sim. abre mão, não abre mão. São duas pessoas. Agora, quem serão? Vamos ficar aqui nas possibilidades. Isso mesmo. Certo? Isso aí. Eu era um dos que achava que Enoque e Elias. Depois dessa aí, eu já nem falo, não, é Moisés mesmo. Essa derrubada aí já me jogou lá embaixo, já tomou um para baixo. Pastor Ulisses. Muito bem. Pastor, aqui em Apocalipse 12 está algo que eu não tinha aprendido ainda, ou algo que eu aprendi diferente. Então, vou ficar ansioso para a sua aula semana que vem, na sua igreja, né? De Apocalipse capítulo 12, rapaz. Porque até então, o que eu aprendi, o que eu já ensinei, né, dando aula de Apocalipse é Cristo Jesus, né, por isso, né, o dragão querendo matar, né, e manda, né, através ali de Herodes, matar os meninos. Mas eu vou deixar para lá, né, porque o senhor não disse se vai tratar mais ainda sobre esse assunto aqui no Escatom, no livro, tem alguma parte que fala sobre isso? Não tem. É por isso que eu disse, irmão Elias, depois do Escatom, minha vida mudou. Eu vou ter que fazer uma nova edição do livro. Do senhor, de Márcio, do irmão Almir, de todo mundo aí que pergunta, de todos vocês me ajudam. Márcio também me ajuda muito, então eu vou ainda ter que melhorar o livro, porque eu já vi que a edição já está defasada, irmão Elias. O Escatom defasou Faça umas letrinhas maior, pastor. Faça umas letrinhas maior. Vou fazer, o problema é que ele vai para mais de 1.000 páginas, mas tudo bem. Isso eu já pedi logo no início, viu, Cláudio? Logo no início eu pedi isso Faz aí. os volumes, pastor. Faz Já 2 deve estar volumes, 3 anotado isso aí. volumes. É, irmão Hélio, 2 Faz em volumes? 2, 3 volumes. Aí a gente vai ver isso aí, mas eu digo a vocês que esse grupo tem sido uma bênção. Eu louvo a Deus pelo irmão Almir, irmão Elias e vocês. Pastor Zé Bezerra passou a bola para a gente está aqui, e eu me sinto muito feliz. Eu saio de casa, eu saio da igreja, venho para cá alegre para estar com vocês, Que porque bom, é que muito bom. aprendizado para mim. Eu tenho aprendido com vocês muito, muito, muito mesmo. E essas questões, essa de 12,5, irmão, eu ainda estou pesquisando, mas eu estou achando que Darby estava certo. Vamos para frente. Ei, pastor, mas se numa próxima ocasião o senhor puder, a gente puder tratar isso, não sei os outros aí, mas eu acharia muito interessante, né? É só Sim. isso. Eu Legal. também gostei muito também. Para mim também foi uma coisa nova aí que foi colocada, né? Como É, tantas outras que têm sido colocadas, coisas novas que eu nunca tinha ouvido falar, se pegarmos desde o início, o pastor Evaldo já trouxe muita novidade aí que a gente exato. não tinha É, visto falar. é, E essa é mais uma, né? Essa é mais uma mas que está perto aí da gente comentar, né? é Vamos exatamente. aguardar. É muita coisa nova aí que eu falei. Eu achei que É. tá louco, é demais, é demais. Essa resposta da pergunta da Cristina aí realmente foi muito interessante aí. Vamos aguardar. Né, entre outras, eu fiquei também, nem vou falar, mas só citar, nem precisa falar nada, pastor Evaldo, mas daquela do terço dos anjos, falando que é futuro lá. Eu falei, opa, peraí, isso aí também é terrível, porque para mim eu achei que era passado, né? Então, Porque, irmão Elias, tem muita gente querendo pegar o capítulo 12 e ir para o passado. E o capítulo 12 tem uma projeção de escatom. Essa é a questão. impressionante, impressionante. Bom, irmã Cristina levantou a mão de novo, é mais alguma coisa?
Não, é assim, eu só queria tirar uma dúvida se esse arrebatado é é a mesma palavra do arrebatamento. Só isso que eu queria saber, se é, É isso, Simone. É isso que faz a diferença. Se pensar em ascensão, as testemunhas, a palavra condiz. Então, assim, as duas testemunhas, elas subcaem, elas vão subindo devagar e o povo vai vendo, os inimigos vão vendo, contemplando. Mas a palavra arrebatado ali em 12:5 é harpazo. tá. Então, traz a ideia de... Então, Jesus não foi assim, Não né? foi, não pode ser. Nossa, muito. Eu sempre me incomodei com falando, não é possível, está no futuro, não casa direito. Eu não entendia, mas agora eu vou começar a entender. Muito obrigado, viu, pastor? E é mais um argumento para o pré-tribulacionismo, irmão Elias, a coisa boa. É coisa boa, tá vendo? Peraí. Amém. Pastor Lourival, depois o pastor Dilson. Uma perguntinha simples e rápida. Pastor, tem projeto para a segunda edição do teu livro? Eu estou pegando tudo do Escatom, mano. Então, quando eu pegar para fazer a nova edição, eu vou mexer com muita coisa. Então, eu não tenho projeto ainda, porque o livro também está muito fresquinho. Foi 2022, para a gente lançar a edição. Os irmãos vão ficar, ô pastor, eu comprei, agora vai chegar a segunda edição, então eu vou ter que dar um... Muito bom. Pastor Dilson. O meu não é nenhuma pergunta, mas é uma observação aqui do livro. Só a questão do capítulo, o momento do arrebatamento e o pré-tribulacionismo é 70 semanas. É mesmo para uma correção, que ambos estão no 8º capítulo. Número 8. Eu já percebi. Então, muita coisa. O irmão Daniel, a irmã Cristina já corrigiu, até versículo, porque vão fazer 600 páginas, tem hora que... E eu estava no momento, porque esse livro ia ser póstumo, viu, irmãos? Eu estava debilitado com o câncer, então a cabeça acabou realizada, assim. Mas eu vou atentar para isso já lá no seminário. Alguém já disse, foi a semana passada, a mesma coisa que o senhor. Eu acabei trocando, colocando capítulos iguais. Aí eu vou ter que melhorar. Então vai ter uma correção gráfica e vai ter uma correção melhor ainda, escatológica. E vai ter uma dedicatória dizendo: agradeço porque essa segunda edição só foi possível por causa do escatom. E vou citar todos eles. Inclusive o Márcio, irmão Daniel, essa turma toda boa aí, pastor Lourival, pastor Cristo, a turma toda. Eu vou ter que botar ali e falar. Como Deus é bom, né, pastor Evaldo? Era para ser póstumo e já vai sair uma segunda edição, hein? Não é, pastor. Olha que milagre, rapaz. Os médicos me veem assim, a turma que me vê assim, rapaz, isso aqui, o senhor é um milagre mesmo, um milagre. Eu digo, rapaz, mas todos nós somos milagres, porque a gente já ressuscitou com Cristo, né? Então, a gente já passou da morte para a vida, agora esse milagre que ele fez, eu espero que ele me dê aí uns 15 anos ainda de vida. Os 15 anos de Ezequias. Aí eu poder fazer alguma coisa a mais aí casar minha filha. Eu espero que não, porque eu espero o arrebatamento antes desses 15 anos aí, pastor Evaldo. Irmão, o pastor Zé Bezerra, ele está assim, disse, eu estou pregando Apocalipse na igreja, eu estou pregando, porque eu creio, eu estou acreditando que Jesus vai arrebatar a igreja esse ano. Eu digo, é mesmo? Eu digo, Paulo também estava assim, né? Paulo disse assim, nós os que pecarmos para a vinda do Senhor. Aí depois, isso ele falou em 1 Tessalonicenses 4. E em 1 Coríntios também ele falou, 15, ele disse, nós seremos transformados, e os outros não. Ele disse, nós os que ficarmos vivos. Aí ele botou, ainda no livrará da ira, ele diz, e nos livra da ira. Mas depois ele se desiludiu, e na última carta que ele fez, em capítulo 4 de 2 Timóteo, ele colocou, combati o bom combate, acabei a carreira.
Ele já jogou a toalha. Ficou aí 2000 anos por irmão Elias. Eu já vi tanta gente dizendo eu vou ser arrebatado. Eu não estou dizendo mais isso, não. Eu estou... Ô, Hélio, tá vendo, Hélio? Você não tá sozinho, não, Hélio. O meu foi Paulo 2021, ficou no para outro mim já grupo. está 3 anos atrasado. O Hélio, o Hélio, quando começou o Escatom, ele já deu uma previsão aí, logo no começo do É Escatom. 2021, já está está 3 anos atrasado, então não Olha sei. aí, rapaz. Esse negócio, se Paulo deu uma deslizada lá, irmão Elias, eu não vou nessa, não. Não, né? Se Paulo foi Paulo, quem sou eu, né? Se Paulo fez isso, quem sou eu? Mas assim, ele não deslizou, não. Ele apenas disse que é o que a gente tem que dizer, né? A gente vai dizer nós os que estamos vivos. Agora, se tombar, Seremos arrebatados. a gente vai para outro grupo. Por enquanto, a gente está no grupo 2. E Paulo foi para o grupo 1. Mas a iminência é muito bom para a gente manter o azeite, né? Nas nossas luminárias aí. Irmão, vamos chegar lá, viu, irmão Elias? Eu estou indo devagar, Amém. vamos chegar lá. A iminência é prova contundente de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A iminência é fortíssima. E sabe o que é que eles fazem, irmão Elias? Eles tentam dar outro conceito para a iminência. Eles tentam mostrar que iminência não é qualquer momento. Você já pensou? Aí é complicado, né, pastor? É Então, complicado. eles ficam fazendo, é por isso que É, eu digo, fica fazendo não, malabarismo exegético, fica fazendo mas se- campeota, mas, não mas se dá. eles Fala, se Felipe. trocar duas pessoas por um grupo, por uma igreja ou por qualquer outra entidade, para fazer essa mudança também aí de iminência é muito fácil, né? É, iminência que não é iminência. É, Muito bom. Irmãos, é muito bom. contar uma mentira e ter que contar outra para sustentar aquela, né? Precisa de 1000. É Eu, muito interessante. bom, mas hoje foi mais uma aula maravilhosa, um estudo maravilhoso, né? E aí eu fico pensando que a gente não vai conseguir terminar Apocalipse, não, pastor. Vai ter que fazer o livro antes, porque não vamos terminar, não. É muito assunto. É muita coisinha, é muito assunto, né? Muita coisa, muito, Sabe, muito. irmãos, é porque, assim, é muita coisa, eu fico pensando, vocês, eu acompanhei desde o pastor Henrique, o irmão Elias, irmão Almir, a turma toda, pastor, trataram dos assuntos, e a gente está trazendo assunto e tem mais novidades. A escatologia, ela vem com essas novidades, né? E são novidades bíblicas, né? Não são novidades. E são coisas boas e aprendizado, a gente vai aprendendo, que é aprendendo com todos vocês. Então, assim, como disse o irmão Elias, a gente não está. E uma coisa boa, sabe o que é? É que o pessoal que está assistindo está gostando. Ninguém está enfadado do que está sendo trabalhado. Então, a gente está com o arrebatamento da igreja e a gente vai caminhar um pouquinho. Eu acho que vai até. E um outro detalhe é que nós temos o nosso grupo dominical, que é os irmãos de nossa igreja, né? Agora nós temos um outro grupo aqui e nós não ficamos ansiosos de esperar chegar terça-feira para poder encontrar os irmãos também. Então, é Isso como é se fosse verdade. uma igreja à parte aqui, né? Então, realmente é muito bom encontrar com os irmãos nas terças-feiras, mesmo estando viajando, em algum lugar, mas a gente tem que reservar esse espaço para poder encontrar com os irmãos, porque sentimos realmente uma alegria em Até, poder até participar indo para o desse tempo. Canadá, está no Canadá, mas está lá Sim, assistindo. em qualquer lugar que estivermos, né? Sempre vai. Olha, não, Escatom é prioridade, né? Então, aquele horário ali, né? É verdade, é verdade. Muito bom. Então Por vai isso ter que vai que. dar por isso Boa que vai noite, dar para ver irmãos. os dois corpos, né? Ô, pastor Danilo. Só vai ter que então reavaliar esses 15 anos aí que o pastor Evaldo falou, porque daqui a 15 anos, se Cristo não voltar, a gente vai estar na metade do segundo volume do livro, hein? Muito bom. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Uma bênção, realmente. Uma bênção com E todas as. vocês têm, assim, diz assim, eu estou aqui e alguém diz assim, o irmão chegou para mim quando eu estava ainda recuperando, eu estava ainda bem debilitada, aí ele disse assim, de outra igreja, ele disse assim, o senhor esteve lá, e o Hum. senhor, e o senhor, o Só, senhor viu o que lá? Conta para mim aí, pastor. Ele
Disse, Só o senhor e Paulo, hein? eu ouvi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas assim, mas já que o pastor Evaldo esteve lá, ele voltou para poder trabalhar os 14. Muito bom. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastores. Obrigado, irmãos. Uma bênção realmente. Nossa oração hoje, de encerramento do pastor Dilson. Pedir ao pastor Dilson nós encerrar com uma oração. Faremos. Grandioso Deus, te damos graça, pois nós temos o privilégio de sermos teus filhos por meio da fé em Cristo Jesus. Obrigado Amém. por esse momento, por esse grupo, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra com mais profundidade, de aprendermos para podermos ensinar de uma maneira saudável e legítima a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a cada dia crescer na graça, na verdade, no conhecimento e na prática da tua palavra. Abençoando a vida do pastor Evaldo, dando força, saúde a cada dia, cada um deste grupo, que o Senhor venha nos fortalecer para que possamos te servir a cada dia melhor, que este mundo possa ser despertado pelas misericórdias do Senhor, ajudando a reconhecer a Cristo. Rogamos pelos nossos familiares, tantos deles que ainda não te conhecem, por tantos grupos que estão pregando um outro evangelho, que o Senhor tenha as misericórdias deles, como teve de nós. Nos ajude, Senhor, a viver essa verdade, para que assim o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nos dê Amém. uma noite de descanso, para que o amanhã chegando para nós possamos viver mais um dia para a tua glória. Cuide de Amém. nós, dos nossos, cuide da tua igreja, socorre ali aqueles que estão no Rio Grande do Sul, todas as suas necessidades, tenha as misericórdias, dê a paz àquele povo que estão em tão grande aflição, assim como pedimos para que o Senhor preserve a Israel. É no nome santo de Jesus que nós oramos gratos. Amém. 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 Uma boa noite, meus irmãos. Deus Boa noite. abençoe. Boa noite. Boa noite a Obrigado. todos. Obrigado. Boa noite a Agradeço todos. a Boa todos. noite. Grande Boa abraço. noite. Boa noite. Um Boa abraço. noite.